Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Movimento da Semana, o videocast do Movimento Econômico, onde nós destacamos os principais assuntos que foram notícia aqui no nosso portal. E hoje nós vamos falar sobre os investimentos da montadora Stellantis em Pernambuco, anunciados por ocasião dos 10 anos da sua operação aqui no estado. Vamos falar também de incentivos fiscais a Betts, das bonecas Reborn. Vamos falar também da queda das exportações de suco de laranja congelado em Sergipe, foi quase 100% de queda. A montadora Stellantis está completando 10 anos de operação em Pernambuco com sua unidade instalada no município de Goiânia. E essa semana, o presidente para a América do Sul, Emanuele Capellano, anunciou investimentos aqui em coletiva para jornalistas trazidos de vários estados para acompanhar essa data histórica para a indústria e para o estado de Pernambuco. Vamos ver um trechinho do que ele falou. Nós vamos lançar no 2026, na planta de Pernambuco, o primeiro carro híbrido produzido aqui. Então, parte dos 13 bilhões já está dando os próprios frutos. E a segunda coisa que eu gostaria de trazer é uma novidade que, de verdade, a gente segurou por um bom tempo, mas agora está na hora de comunicar. Hoje nós temos 5 carros em Pernambuco. O novo ciclo de investimento prevê 6 carros. Então vamos ter mais um carro no nosso line-up e vamos introduzir na nossa planta de Goiânia mais um brand que chegará em breve, né? Consistentemente com o tempo dos investimentos. E na noite da última quinta-feira, a Stellantis comemorou os 10 anos com uma grande festa lá no Instituto Ricardo Brenan, que vocês podem conferir aí nas imagens que nós vamos mostrar agora. Pernambuco e todo o Nordeste. E no Recife, uma decisão sobre tributação está gerando ruído entre setores econômicos. A Prefeitura do Recife decidiu conceder a alíquota diferenciada para as casas de apostas online, as Betts. A alíquota padrão na capital é de 5%, mas as Betts terão direito a uma alíquota de 2%. Mas isso, né, Márcio Didier, que está aqui para comentar o assunto, causou desconforto em alguns setores. Qual foi o principal setor aí que resolveu reagir a essa medida? Isso, Patrícia. O principal setor, na verdade, foi o setor hospitalar, não é? Que eles pagam 4% do imposto, mas há muito tempo eles vêm negociando, pedindo para baixar para 2%. Não é? E isso aí chateou bastante o setor. Um detalhe é que essa alíquota de 4% já foi uma alíquota negociada. Sim. Eles conseguiram a redução de 1% alguns anos atrás e realmente vem brigando para que eles possam aplicar essa alíquota de 2%. A prefeitura alegou que o caso das Betts, ela disse, não, a gente teve que adequar a nossa legislação, porque senão elas iam para outro estado, que outros estados estão fazendo isso, não é? Porque é uma alíquota nova, é uma legislação nova, essa questão da Bet, né, que até então não existia. Aí há uma concorrência para ver quem instala mais. Aqui tem em torno de 3 ou 4 Bets já instaladas aqui no Recife, não é? E a tendência, e eles querem atrair mais isso daí, porque o lucro é absurdo, né? Nessa questão da Beto, o joguinho... Mas a questão toda aí que o setor hospitalar se detém é o impacto negativo que as Bets têm. Sim. Né? Sobre a saúde mental das pessoas e sobre a economia também. Porque entre 2023 e 2024 houve um crescimento no percentual de pessoas endividadas por conta das Betts de 163%. Então, e isso está se refletindo em setores, por exemplo, como o comércio. O comércio já diz que as vendas começaram a cair porque as pessoas são muito endividadas. Isso. E um efeito também dentro das empresas, com os funcionários endividados, cada vez mais endividados, pedindo para
tirar férias antecipadas, pedindo para receber salário antecipadamente. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? É um debate muito amplo, né, essa questão. Tanto é que levou até para o lado político esse debate, né? Porque, na verdade, esse projeto foi aprovado lá em março, no final de março, não é? E foi sancionado dia 2 de abril. Mas estourou agora, e estourou no campo político também, não é? A oposição, porque há uma antecipação muito grande das eleições do próximo ano, então você tem dois polos, você tem o da governadora Raquel Lira e do João Campos, então os aliados de Raquel Lira foram à tribuna da Assembleia para questionar essa coisa, justamente falando desses problemas que a saúde das pessoas que as BETs estão trazendo, não é? E eles argumentaram que é muito ruim, a sinalização que a prefeitura dá é muito ruim, porque você está baixando um tributo de uma coisa que está fazendo mal. Então o discurso foi mais ou menos dessa forma, não é, Patrícia? E, sim, você ia falar? Não, aí a questão é essa, que aí a líder do governo, foi logo a líder do governo da Assembleia, né, Socorro Pimentel, foi à tribuna para questionar. Ela foi rebatida pelo vice-presidente da Assembleia, que é Rodrigo Farias, que ele foi lá e argumentou isso, que é uma nova tributação, que foi uma legislação feita para não perder essas BETs que você tem aqui, porque a diferença do setor hospitalar, você não vai levar um hospital daqui para outro lugar. Mas as BETs, que é tudo online, você vai levar para onde tem uma tributação menor. Então a questão, essa guerra comercial de tributação. Aí foi por isso, o argumento foi esse. Certo. Né? Um outro tema aí que foi discutido na Assembleia Legislativa. Sim. São essas bonecas reborn, que são as bonecas hiperrealistas, né? Muitas vezes tratadas como bebês mesmo, isso. Né? E por que esse assunto foi parar lá na Assembleia Legislativa? É porque, na verdade, existe uma série de digital influencer, né? Na verdade, o povo quer aparecer de alguma forma. Então, uma digital influencer dessa levou um bebê reborn para ser atendida no hospital, não é? Não, claro que não vai poder ser atendida no hospital, porque é um bebê, é um boneco de borracha e tudo mais. Mas isso daí suscitou um debate muito grande. Então, houve projetos, não só na Assembleia, a Câmara do Recife também apresentou punição para quem faz isso, para quem usa a saúde pública, o hospital público, para atrapalhar o andamento do serviço, que já é sufocado, né? Já é um caos a questão da saúde no Brasil como um todo. Então, Coronel Alberto Feitosa, ele sugeriu uma multa de 5 salários mínimos para quem fizer uso do hospital para isso. E além disso, ainda tem outras punições. O da Câmara foi dar uma punição também, e outro projeto de Feitosa também pede punição para quem usar um bebê reborn para furar fila. Você vê como é a coisa. Então, quem furar fila no Recife é uma multa de R$1.000. Mas furar fila como? A pessoa faz de conta que está com um bebê de verdade, fura a fila e coloca o outro... Você chega lá, você está com... Eita, eu tô com um bebê, eu tenho direito a passar aqui. Aí passa na frente do pessoal. Entendi. Entendeu? É uma coisa tão maluca. A que ponto estamos chegando? Estamos chegando. Exatamente. Aí prevê punição. E ônibus também, você está no ônibus com um bebê, aí a pessoa dá o lugar, aí pronto. Mas é um bebê de borracha, que não existe. Então, é uma coisa meio maluca da sociedade que a gente está vivendo. O mais incrível é ter que se parar para discutir assuntos tão importantes para o dia a dia da nossa vida, da nossa economia, né, da nossa saúde, com um assunto desse. Não, e foi debatido no momento que praticamente a região metropolitana estava debaixo d'água, não é? Que você tinha muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo e o povo discutindo bebê reborn. Realmente. Né? É uma coisa maluca, mas é a nossa política ainda. Ok. Né? A nossa política e a nossa sociedade, né? Também. Obrigada, Márcio. Obrigada pela sua participação. Valeu, Patrícia. Obrigado. E no setor de infraestrutura energética, a Oncorp anunciou o fretamento de um navio que trará gás natural liquefeito para o terminal de regasificação
do complexo portuário de Suape. A Oncorp é a empresa que está à frente da implantação desse terminal, que é o chamado Regás, e cujas obras já estão em um processo bastante avançado. E Ângela Belfort, aqui presente com a gente mais uma vez, vai comentar o impacto dessa obra e desse navio. É um passo muito importante o terminal, chamado que a gente chama de regás, porque isso quer dizer que avançou e esse gás vai chegar aqui no Porto de Suape. Né? E isso é importante porque, como você disse, é um insumo importantíssimo para a indústria. Né? O gás vai ficar mais barato, a concorrência do gás. O que se acredita é que o gás vai ficar mais barato e isso pode ter reflexo até no preço final de alguns produtos fabricados aqui e na região. E eles espertamente já fizeram um acordo com a TAG, que é aquele gasoduto que leva o gás até o Sudeste, e eles vão poder vender para outras regiões, o que torna, assim, aumenta a possibilidade de escoamento desse gás por Pernambuco e por Suape. E esse navio? Qual é o papel desse navio nesse processo todo? Importantíssimo, porque esse navio ele vai trazer o gás liquefeito, né, congelado, De onde? e aí não vai trazer de vários países. Eles não dizem isso não. Eles disseram vários países de onde pode vir. Pode vir da África, pode vir dos Estados Unidos. Isso é uma questão lá estratégica deles. E aí, quando ele ancorar aqui em Suape, ele regasifica esse gás e ele pode entrar nos gasodutos da TAG. Da TAG nos gasodutos daqui da Copergás. Ok, Ângela. Obrigada pela De nada, obrigada sua também. participação aqui no Movimento da Semana. E em Sergipe, a queda nas exportações do suco de laranja congelado no primeiro quadrimestre chegou a quase 100%. E o nosso editor Paulo Guedes vai explicar o que é que aconteceu. Oi, Patrícia. Olá. Realmente uma coisa que chamou muita atenção, né? Em janeiro, as exportações do suco congelado, que é o maior produto, né, de Sergipe, 12 milhões de dólares, e em abril chegou a 1 milhão de dólares. Isso já pode ser um efeito Trump, porque as empresas já fecham contratos com antecedência, e nessa instabilidade do mercado internacional houve uma retração. Mas aí nosso repórter lá, o Garcia, ele levantou com a Top Fruit, que é a maior empresa que exporta suco de laranja, e aí da crise pode vir uma oportunidade, né? Porque a empresa está querendo ampliar seu mercado na Europa, não depender dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo também diversificar, não só vender suco de laranja, mas também outras frutas do Nordeste. Isso pode abrir, inclusive, um mercado para os nossos produtores do São Francisco, né? Que podem também oferecer esse tipo de produto para vender para a Europa. Então, isso seria algo temporário. É possível que seja revertido agora no próximo... A empresa realmente acredita que isso é uma questão temporária, os contratos vão ser novamente remodelados, inclusive a safra do Nordeste começa agora nesse mês, até outubro. Então a gente vai ter uma oferta maior de produtos, né, para a empresa poder oferecer. Perfeito. Obrigada, Paulo Guedes. Um outro assunto que repercutiu muito no portal Movimento Econômico foi a queda de 30% nos desembolsos do BNDES para o Nordeste. Os economistas da região defendem que deve haver um patamar mínimo de 14% para os repasses, que corresponde ao percentual do PIB da região em relação ao PIB nacional. O economista Paulo Cavalcante, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, acredita essa situação ao programa Nova Indústria Brasil, que estaria direcionando os recursos para regiões mais industrializadas, que no caso são o Sul e o Sudeste, e que ficaram com 75%, desculpem, dos recursos dos desembolsos do BNDES. Já a diretora da instituição, a Maria Fernanda Coelho, explicou que esses desembolsos realmente sofreram uma queda nesse primeiro trimestre, mas ele não reflete as principais linhas de crédito que o banco ainda oferecerá este ano e que deve mudar esse cenário a partir do segundo semestre. Um outro destaque da semana foi a entrevista do presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, a FIEP, o Bruno Veloso, ao Movimento Econômico. Assista um trechinho do que ele nos contou. Bem-vindo ao nosso Movimento da Semana, presidente Bruno Veloso. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Estamos aqui para esclarecer aquilo que pudermos e ajudar a fazer um debate econômico sobre Pernambuco. E o assunto hoje seria esse fórum permanente para a infraestrutura que a Federação das Indústrias criou em março, né, com o objetivo de acompanhar as grandes obras de infraestrutura
que precisam avançar aqui em Pernambuco. E houve uma primeira reunião cujo tema foi a ferrovia transnordestina. Isso mesmo. Agora, nos planos de vocês, o tema seria a Escola de Sargentos. Perfeito. Por que vocês estão trazendo o tema da Escola de Sargentos? O que é que está acontecendo com essa escola que vocês tiveram que se envolver no tema para tentar destravar essa obra que é tão esperada e importante aqui para o estado de Pernambuco? A Escola de Sargento é um investimento de 2 bilhões de reais para implantação, não é? Que já é algo muito significativo para a nossa economia. Mas, além disso, nós teremos 6.400 pessoas morando na Escola de Sargento. Serão mais de 200 milhões por ano de salários circulando ali na região. Você imagine, 6.500 pessoas é uma pequena cidade. Claro. Não é? Você imagine o É uma comércio... população maior do que Fernando de Noronha, por exemplo. Por exemplo. Então, você imagine a potencialidade da região, você ter shopping centers, cinemas, restaurantes. Veja como vai movimentar a economia, não é? Então, o investimento inicial é muito bom, mas a movimentação econômica, a partir disso, mudando a vida das pessoas, será muito maior também. E esse tema é um tema que ele tem trazido muita preocupação, porque ele tem muitas discussões a respeito de localização, tem trazido umas preocupações com relação ao meio ambiente. Então, e são discussões que poderiam levar a Escola de Sargento para outro local. A entrevista completa você assiste no nosso canal do YouTube ou acessando a home do portal Movimento Econômico. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, dá o seu like, assina o canal para poder receber as notificações dos próximos episódios. Semana que vem vamos estar de volta. Até lá!